Buenas, eu sou o Ederson, sou aluno do curso de técnico agropecuário lá do Colégio Imperatriz e atendendo a uma solicitação da disciplina de zootecnia e práticas, estamos na propriedade do senhor Osvaldo Palhano, aqui em Cantagalo, que trabalha com abelhas. Ele vai dar um por cima aí da sua experiência nessa atividade. O senhor Palhano ele está começando ainda na produção, um ano de atividade, ainda tem algumas adaptações, algumas questões que ele ainda quer se adequar para trabalhar certo na regra. E a gente vai começar então falando aí sobre a experiência que o senhor Palhano tem nessa produção de abelhas. O nome da propriedade é Sítio Palhano. Essa aqui não é a principal propriedade, são 5 áreas que ele utiliza na produção de mel. São aproximadamente 47 alqueires nessas 5 áreas e ele já teve a sua primeira produção aí já nesse ano, mas vamos deixar aí que ele fale, que ele explique melhor. Então, bom dia Palhano, obrigado pela disponibilidade. Bom dia. O contato do senhor Palhano aí é o 998038620. O pessoal que tiver curiosidade, quiser também conhecer mais ou de repente adquirir os produtos, pode entrar em contato direto aí. Qual é a espécie de abelhas que você trabalha, Palhano? Pois é, então a gente trabalha com africanizada. Porque no Brasil hoje, tipo assim, não tem assim uma raça definida, porque quem entende sabe que é impossível, né, você ter um puro sangue hoje no Brasil. É africanizado então. 2 qualidades europeias e uma africana. Que cruzaram e ficou essa raça híbrida. Então, a assistência aqui nas suas propriedades, aí você participou de uma preparação com o Senar, né? Um curso promovido aqui na cidade ao lado, aí no Virmonde, onde tomou maior informação, teve um conhecimento importante aí para essa atividade. Inicialmente agora você não tem funcionários, né? Trabalha você e a esposa, né? É minha esposa. Aí 2 pessoas dão conta. Por enquanto, sim. É uma atividade que até um certo ponto ela não envolve uma grande quantidade de mão de obra, né? Tem uma certa facilidade em função disso. Como a gente frisou aí, você fechou o primeiro ano, né, de atividade como apicultor. Sim. O que te levou a trabalhar com as abelhas? Da onde veio esse interesse na apicultura? Pois é, eu desde criança, sabe, eu me criei já no sítio e tive uma paixão pelas abelhas. Ajudava meu pai a colher mel no mato mesmo e tinha essa paixão, mas nunca tive uma chance, né, de começar. Então, só mais tarde assim que a gente teve a chance de começar. Meu sogro tem um sítio e eu comecei devagarzinho, botando para ter para consumo meu. E como eu tinha essa paixão, acabei tendo contato, se apaixonar muito mais ainda pelas abelhas, né? E aí pesquisei muito sobre o assunto, comecei a pesquisar e achei que seria viável produzir mel. E entrei e gostei. E aí hoje tem uma meta para atingir, se Deus quiser, nos próximos eu vou atingir minha meta, que é chegar em 500 colmeias. Nesse primeiro ano de atividade você tem aproximadamente quantas colmeias? Pois é, eu tenho minha mesmo hoje, 55 colmeias, mas eu tô com 85 que amigos me cederam abelhas para mim tocar também. Cederam para mim trabalhar com elas, tocar sob parceria, né? 85 Tô com colmeias 85 colmeias hoje. em um ano, né? Em 5 apiários distribuídos. Já deu para tirar a primeira produção, Ah, com certeza. nesse ano aí. Chegou a mais ou menos que produtividade? Pois é, hoje eu tô com 85, mas na última colheita ainda deu tipo em torno de 1 tonelada. Uma tonelada de mel. A gente está trabalhando nos apiários ainda para atingir uma produção melhor, né? Essa comercialização, como está em fase inicial, você fez diretamente ao consumidor? Diretamente do consumidor, em feira e na cidade por enquanto. A gente conseguiu vender no mercado. Não, mas já teve uma produtividade bastante interessante para uma ideia. Para um ano de produção, né? É bastante inicial.
Então, explica um pouco aí para os alunos do curso de técnico agropecuário aí como funciona a atividade. Que não é simplesmente ter a caixinha e deixar as abelhas lá, não é né? mesmo, né? Então, como é que funciona isso? Como é que é o início? Como é que você captura a colmeia? Como é que você faz a montagem? Pois é, o início seria, né, um curso, uma capacitação, né? Aí começa com o local, tem que ser um local apropriado, é uma área de preferência de reserva, onde os animais jamais vão chegar próximos, as caixas não podem, né? Tem uma metragem certa de residência, de estradas, esse seria o princípio, o local. Depois é a captura das abelhas, armar a caixa isca, capturar tudo certinho. Existe um produto, um hormônio, Pois alguma é. coisa que você coloca para atrair elas Com para a certeza. caixa? A caixa isca, né, vai um extrato à base de própolis, que também no próprio curso eles ensinam você a confeccionar. E vai também ser alveolada nos caixilhos. A abelha já vem, já vai estar a cerinha ali, que é a guia do projeto dos favos, né? Uhum. E aí você captura em qualquer local e traz para o apiário, que é o lugar seguro daí para formar, comer e começar a produzir. E aí, eventualmente aqueles enxames que aparecem em casas, assim, se você for chamado lá, você pode fazer a já captura. fiz bastante trabalho também. Pode fazer a captura. Uhum. Invadem às vezes as caixas de ar da casa. Aparecem tipo, por ali, você consegue fazer a captura daquele. A gente já fez muito isso aí. Já fiz muito. Mais um serviço anexo ao trabalho, então. Né? Para a sociedade ali. A gente sabe que toda produção, toda atividade no começo tem um custo bastante elevado. Então, você possa dar uma certa explanação, pelo menos por cima, de qual é o custo inicial para você começar essa atividade de apicultura. O custo inicial seria as caixas. Se você não tiver como confeccioná-las, você tem que comprar feitas, né? Ou pagar para marceneiro fazer. Você pode qualquer tipo de madeira. Sim, a madeira, qualquer tipo de madeira, a que você tiver disponível, né? Se tiver conhecimento Daí de o custo gira em torno hoje uma caixa completinha, R$140 mais ou menos, completinho. Daí depende de quantas caixas vai ser o valor, né? Que você quer investir. O custo inicial seria isso aí. Tem o cercamento, tem a preparação da área também. Também tudo envolve a mão de obra, envolve mais esse detalhe, mais a cerca, né? Então, um local fechado. Eu sei que tendo passado apenas o primeiro ano, a gente falar de rentabilidade é um pouco complicado, assim. Mas para a questão apenas de ter uma ideia, um parâmetro, assim, entre o teu investimento inicial e a tua primeira produção de mel, você já conseguiu ter algum retorno? Já Sim, deu mesmo no primeiro ano, né, com uma produtividade meio baixa, aí já conseguimos ter retorno já. E tipo assim, daí depende muito de como a pessoa vai querer trabalhar, né? Se você quer trabalhar, por exemplo, através de um atravessador no interposto, ou você vai correr atrás de um selo, de uma licença, tem tudo isso aí, depende de como você vai querer. Eu estou correndo atrás de licença, por exemplo. A nossa região é muito carente na questão de documentação. Documentação. Né? Eu quero trabalhar tudo, até estou construindo a casinha do mel, né? A sala especial para a extração do mel. E quero conseguir o selo municipal, estou correndo atrás disso. Que é o SIM, né, o primeiro, que vai te ajudar também, vai fazer uma diferença na hora do preço. Existem normas que exigem que você tenha um local específico para lidar com o mel, para lidar com a preparação, o processamento, embalagem, para poder fazer a venda disso legalizado. Tudo dentro das normas da vigilância sanitária, né? Esse é um custo que vai ser a parte mais elevada, provavelmente, também vai ser a construçãozinha da tua produção. Né? Exatamente. Mas já deu para ter uma ideia e para ter um certo lucro que te incentivar e te animar, né? Sim. A continuar. Mas, por exemplo, assim, se você não tiver o selo, uma licença, você vai depender do entreposto, né? Você vai perder mais ou menos R$2 no quilo. Se você tiver uma licença, um selo, tipo assim, já vai dar pelo menos R$2 a mais no quilo que você vai conseguir. Aqui para Cantagalo, para nossa região, mais ou menos qual é o preço de venda do quilo do mel? Pois se você não tiver a licença, é em torno de R$10 no entreposto. Aí com licença vai mudar, já pode ser 12, até 14 o pessoal já conseguiu. R$14 o quilo. É um certo incentivo já inicialmente. Sim.
Você já tem alguma ligação com alguma cooperativa? É com a Sercopa de Guarapuava. Sercopa É, de Guarapuava. é tudo que o produto apícola que eu preciso, material para trabalhar, eu tenho pegado lá. Uhum. E mel também, se eles estão disponíveis também para comprar mel. E futuramente eles vão te prestar alguma assessoria também. À medida que você precisar, eles estão à disposição. Sercop. Sercopa. Quais as principais dificuldades que você encontrou aí nesse primeiro ano, montando, lidando e aprendendo ao mesmo tempo? Tipo assim, um ponto de vista. O que mais te dificultou, assim? O que mais dificultou? Pois é. Adquirir conhecimento já a gente sabe que é complicado, né? Mas teve algum... Mas eu nessa atividade não, porque é a minha paixão as abelhas, eu se apaixonei por elas, né? Por enquanto não tive uma dificuldade, assim, dizer que tem uma dificuldade. Não teve alguma dificuldade? Bom, nós não tivemos nesse último ano uma variação de temperatura, o inverno também não foi. O inverno foi tranquilo, né? Não foi tão... Que as abelhas aí, o pessoal que conhece um pouquinho sabe que ela, no inverno, ela sente um pouco, ela sofre um pouco. O inverno rigoroso judia muito das abelhas. Como é que funciona o manejo? Assim? Você tem que ter algum cuidado com as caixas, com a colmeia. Depois que ela está ali, você faz algum procedimento antes de tirar, até chegar a época de colher o mel? Ou simplesmente colocou ali na caixa e não mexe mais naquela caixa? Você capturou a abelha, trouxe para cá, para o apiário, né? Aí começa o teu trabalho, que você vai ter que trabalhar nos enxames. Você pega muito enxame de todo tamanho. E o que manda muito é o enxame ser forte, né? Então você vai pegar enxame, a maioria deles vai ser médio e pequeno, tem que trabalhar nos enxames. De que forma? Você vai ter que ajudar os enxames a crescer de população. Tirando cria dos fortes e introduzindo nos fracos. No favo de cria que está para nascer, né? Introduzindo os fracos, dando uns 20 dias, 15, 20 está nascendo o bichinho. E já vai, você tem que fazer isso aí, durante a florada. Então você vai ter um trabalhar, a cada 14 dias tem que estar abrindo as colmeias, revisando e vendo como é que está o andamento, o crescimento da colmeia, né? Acontece de algum enxame que você capturou, fugir, ir embora, não ficar na caixa? Isso acontece, sempre tem uma porcentagem de perca de abelha, sempre tem. Porque a rainha que comanda, né? Se ela não gostar do local, ela vai tratar de ir embora. É uma dificuldade. É uma porcentagem mínima, mas tem. É uma dificuldade também. Essa é uma dificuldade, sim. Então você faz a cruza de uma caixa com outra para ir fortalecendo as menos favorecidas, mais fracas. Os enxames menores, né? E conseguir desenvolver isso a cada 14 dias. É a cada 14 dias que se nasce uma abelha nova com 15 dias, né? Então, por que é cada 14 dias? Porque a abelha, ela produz a rainha e a rainha nasce com 15 dias. Se você interessa que o enxame não solte família, você tem que estar fazendo uma revisão de 14 em 14 para não dar tempo de nascer uma rainha nova, que nasceu, ela já vai tratar de... Nasceu a rainha nova, a velha vai pegar uma porcentagem da abelha e vai embora. Vai ficar nova, né? Então a gente trabalha com maneira de impedir que enxameie os enxames. Então cada 14 dias a gente abre, se te achar a realeira que chama, que é o casulo da rainha, que destrói, vai impedir que solte enxame. Tá certo. E essa novata, no caso, não teria como pegar ela e produzir uma caixa nova com ela? Também, se você tiver um enxame forte, né? Se tiver um enxame assim bem forte, você pode fazer isso. Eu já fiz muito, né? É divisão de colmeia que chama. Aproveita aquele casulo, já para nascer uma rainha, já introduz, divide o enxame e introduz aquele casulo. Nesse caso vai aumentando também a tua produção. Tem uma técnica para isso, né? Existe uma média de produtividade de uma caixa aqui na nossa região, mais ou menos? Em Cantagalo, por enquanto, não tem assim, apicultura profissional mesmo, é eu que estou começando na área. Com uma apicultura profissional. Nesse ano você chegou a fazer... A média é em torno de 20 em Cantagalo. 20 quilos por ano por caixa? Por colmeia. Eu cheguei a passar disso, mas a média da cidade é isso aí, do município, né? E se a área que você colocar, de repente, tiver um favorecimento com floração, alguma coisa, isso pode interferir? Com certeza. Aumentar. É uma coisa que tem que ser estudada também, é o local do apiário, a florada da região, né? Tem que ter a florada mais ou menos boa, senão não compensa. Qual é a base de alimentação dos abelhas? Assim, no período do inverno? O que ela consome? Qual é o alimento principal dela? É o pólen, né? O alimento principal da abelha é o pólen. Ela traz o pólen, se alimenta do pólen, faz uma massa à base de pólen, também para armazenar, para comer dia de chuva.
e para o inverno também. E ela come mel também dias de chuva. De chuva ela vai no mel. Se você tiver um inverno muito chuvoso, muito Sim. frio, ela vai baixar a produtividade porque ela vai Até consumir no verão mesmo. No verão dá uma temporada de muita chuva, ela vai no mel. ela vai consumir Vai o que ela consumir o mel. produzir. Exatamente. Isso interfere. Então nesse último Daí ano, no inverno, ela no verão vai ter feito um estoque de mel já para isso, né? esse último ano você foi bastante favorecido, então, né? Esse Não ano tivemos ajudou. um frio muito intenso. Mas mesmo assim a gente teve cuidado de cuidar, né, para não deixar passar fome nas abelhas. Teve abelhas que não tinha mais mel, no inverno a gente tratou. Você acrescenta daí mel de outra colmeia. Não, daí a gente trata com um trato próprio que é para elas, né? É a base de açúcar, VHP, açúcar 100% puro. Isso é no inverno. Daí no final do inverno, que nem agora, a gente está dando proteína para as abelhas. No último mês do inverno a gente dá proteína, para incentivar a postura da rainha. E a proteína você Essa proteína produz, você pega pronto. também, esse você tem que confeccionar, são 4 ingredientes, né? O principal deles que é rico em proteína é a soja. Farinha de soja, farinha de arroz, açúcar e fubá moído. Isso é feito uma mistura É e feito é uma colocado dentro. No favo, você retira o favo vazio e preenche os cubinhos do favo todinho. Em pó, né? Bem fininho. E introduz lá de volta. Tem várias formas, mas eu utilizo essa forma. Para iniciar uma criação, uma pessoa que não trabalha com isso, ela tem que primeiro delimitar uma área, então. Exatamente. Buscar uma capacitação em cima disso. A primeira coisa seria orientação, fazer um curso, né? Escolher bem a área e começar a produção de caixas e providenciar os enxames. Então. Sim. Ela- E eu considero o principal atributo, né, ter para gostar das abelhas. Gostar do bichinho, que senão é impossível de Ela, trabalhar com ela. existe algum comércio de enxames ou você precisa realmente capturar esses Em alguns enxames? lugares existe. Prudentópolis, por exemplo, existe. Tem um outro município chamado Rio Azul, também tem. Mas é viável você, por exemplo, sair daqui do Cantagalo e ir lá em Prudentópolis comprar um enxame e trazer? Não seria, né? Só para quem mora perto desse local, daí é mais viável que capturar até, não é tão caro. Tipo assim, um Se houver enxame, um grande produtor próximo, a uma certa Sim. distância, você pode comprar alguns enxames dele. também para começar ajuda muito. Mas você captura a abelha muito fácil hoje na natureza, né? Muito fácil. Pega quantas caixas você distribuir isca, você vai pegar abelha. Hoje a carência por local de morada das abelhas é muito grande, né? Que desmataram muito, né? Muito desmatamento, muito pouco oco no mato. Então, existe ainda uma oferta maior do que está tendo a captura Sim. desses animais. Sempre, porque elas estão invadindo a cidade muito, né? Essa é uma das razões. Falta de local na natureza. A degradação ambiental está impactando no local da... Com certeza, já um tempinho já vem acontecendo. O que você diria assim para uma pessoa que tivesse interesse e tá pensando em começar assim? Seria um incentivo, seria um alerta? O que tu gostaria de dizer então para uma pessoa que tem interesse em apicultura e pensa em começar? Pois é. Eu diria a primeira coisa a fazer é pesquisar muito sobre, né, sobre o ramo, sobre as abelhas. E depois saber se a pessoa gosta de abelha, né, que é o principal atributo que eu estava falando. E daí o ramo é viável sim, o ramo é bom e tem muito campo ainda. O Brasil tem muito a explorar ainda sobre a apicultura. É um ramo bom com certeza.